Lead guitar. Zack Attack. Take a seat. E aí, nono ano, tudo bom? Teacher Rebecca aqui para falar sobre a semana 3 e 4, Week 3 and 4, o que nós temos no Google Sala de Aula e algumas mudanças também. A gente tem que falar sobre a nossa migração para o WhatsApp, que vai ter lá um grupo nosso, eu vou colocar o link aqui. E é uma forma de ter todos os professores juntos, a maioria dos alunos. Só que eu vou continuar postando aqui no nosso Google Sala de Aula porque eu acho mais organizado. Só que tudo que eu colocar aqui também vai estar lá, então não se preocupem, ninguém vai perder nada. Não houve aula de inglês na semana 3 e 4, mas nós temos atividade sim. Não ficaremos sem atividade em nenhuma semana desse nosso recesso que a gente está passando, tá bom? Vamos começar então a abrir o nosso Google Classroom ou o arquivo do WhatsApp, que vai ser enviado para todo mundo quando todo mundo estiver lá. Tem dúvidas aqui, mas a teacher quer ir, eu prefiro sempre entrar em atividades. Quando a gente vai fazer tarefa no Google Sala de Aula, porque fica mais organizado. Veja, aqui nós temos as disciplinas e as tarefas que foram colocadas. Língua inglesa tem quatro semanas de tarefa. Vamos ver o que tem na terceira. Claro que todo conteúdo que a gente está vendo é pertinente àquilo que está sendo estudado, né? Tem um heart para vocês. Nós temos aqui um grammar quiz. É um quizinho em vídeo para revisar o conteúdo do Present Perfect, que é o nosso conteúdo da semana 1, 2 e vai ser da 4 também. Vamos assistir, prestar atenção, que ele vai trazer umas questões. Eu vou dar uma olhadinha junto com vocês, a primeira. Se a internet nos permitir, né? Question number 1. It is a great movie. I have that movie many times. I have seen that movie I've many seen. times. Ele tá pedindo para você escolher então a forma correta do participe, do participle, que é a forma que a gente vai usar junto com o have, que é o auxiliar do present perfect. Lembrando que as aulas de gramática estão sendo administradas na TV ou no YouTube, como a gente tem um link sempre que eu disponibilizo para vocês. E dúvidas vocês podem tirar comigo pelos comentários ou pelo WhatsApp, mas assim, o que eu posso falar já como uma dica sobre o Present Perfect é que sempre existem dois verbos que são usados, o have e mais o principal, que é no particípio, que é, a gente está vendo que é o seen, no caso aqui. Deixa eu colocar de novo para a gente ver a frase. Question number 2. Então, I have seen, no have ele está sendo auxiliar junto com o verbo principal seen. Como eu falei anteriormente, voltando ao raciocínio, são dois verbos que eu vou precisar. O have sempre vai estar lá e o seen. Existia uma preocupação no exercício anterior que a gente tinha que saber se era have ou has. Essa diferença é mais fácil. Como que eu vou saber se é have ou has? Quando for he, she ou it, eu vou usar o s, o has, tá bom? Quando for qualquer um outro pronome, qualquer uma outra pessoa, eu vou usar o have. Então tem que prestar atenção nisso. O particípio já é um pouco mais complicado. Os verbos podem parecer tanto com os verbos que terminam com ed no passado, como looked, olhou. Eles podem ser irregulares como seen, que é o particípio do verbo see, ver, e o passado é saw. Então, resumindo, alguns passados são iguais aos particípios e outros são diferentes. Eu vou ter que acompanhar uma lista de verbos irregulares, tá bom? De qualquer maneira, olha o que eu tô pedindo na atividade. Vamos lá. Assiste o vídeo até o final, porque quando você assiste o vídeo da atividade, você pode corrigir e também copiar aquelas questões lá. Eu vou colocar a forma correta para fazer uma pergunta no Present Perfect. Eu vou ter que examinar o meu sujeito. Aqui o sujeito é você, you. Qual é a forma que vem do verbo que eu falei que é obrigatoriamente necessário no Present Perfect? Não é o verbo do.
é o verbo have, acabei de falar, mais o verbo no particípio, que aqui é talked. Quando ele for ED no passado, ele vai ser assim no particípio também. Por isso que ele tá assim. Mas qual é a forma então correta? Não tem nem o has aqui para fazer uma dificuldade. A gente está falando de present perfect. E para fazer o present perfect, eu tenho que usar o have em todas as situações. Ele só vai se transformar em has, H-A-S, quando o sujeito for he, she, it. Sujeitos do singular, ok? Faz as questões, copia no caderno as perguntas bem legal. E a gente vai agora ver o que tem na semana 4, na Week 4, lá no nosso Google Classroom. Dificuldades. English Week 4, instructions. Vamos ver o que nos aguarda aqui. Mais um videozinho sobre o Present Perfect. É uma revisão bem legal, bem sucinta, gramatical. Ela vai falar um pouquinho do que eu expliquei pra vocês sobre o have, has e o verbo no particípio. Past parts. The present perfect. How do we form the present perfect? Affirmative. Subject. Plus Sujeito mais have o have plus mais past participle um verbo no Plus. particípio object. e o objeto. O complemento da frase. Eu, sujeito, have. Cooked. Particípio pode ser com ED, que ele é igual ao passado. Conjugating the present perfect. Affirmative. Veja a diferença entre os sujeitos, para poder a gente ver qual a diferença entre o verbo. O auxiliar, no caso, o verbo have. Tá vendo? He, she, o resto usa o have. Dá uma olhadinha no vídeo, assiste de novo se você achar que precisa, tá? A gente tem as questões. Ó, not swim. Eu tenho que saber primeiro como é o particípio do verbo swim, porque aqui ele tá na forma base. E tenho que lembrar que eu não posso deixar de colocar o auxiliar have, porque é o present perfect, e ele é uma peça fundamental. Opções: haven't swum, has swum, hasn't swum. O que vocês acham? Aqui é Harry, é uma pessoa no singular. Responde direitinho, coloca no caderno quando você terminar corrigido já. Gente, eu desejo muita saúde pra vocês, um beijo pra vocês e pra sua família. E a gente se vê na semana 5, tá bom? Bye!